Entrevista com o presidente Guilherme Belintani, com o vice-presidente Vitor Ferraz. Uma pergunta de Gabriel Rodrigues do Correio. Depois de 4 anos, o Oeste sofrerá uma mudança mais profunda na diretoria de futebol com a saída de Diego Serri. Qual o perfil desse novo profissional que o Bahia busca? Você também pode detalhar com mais profundidade a função de Lucas Drubis, que vai desempenhar no clube? Olha, é de Gabriel, né? Gabriel, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu vou aproveitar a sua primeira pergunta, dando boa noite a todos os torcedores que nos assistem nesse momento, todos os profissionais da imprensa também. Aproveitar a sua primeira pergunta para falar um pouco no aspecto geral, né? Hoje é a primeira fala da gente da nova temporada. Naturalmente, a gente vem de uma temporada muito atípica, tanto fora de campo, quando a gente passou alguns meses afastados do futebol, todo mundo em sua casa, com reflexos diretos no dia a dia do clube. Um ano absolutamente atípico, não só para o futebol brasileiro, mas para a sociedade brasileira e para o mundo inteiro. Isso tem naturalmente reflexos também dentro de campo, né? Então a gente sofre fora de campo e sofreu dentro de campo. Naturalmente eu não quero aqui colocar que a temporada ruim que tivemos em 2020 foi única e exclusivamente reflexo da pandemia e dos problemas do Covid-19. Naturalmente não. Mas de fato a gente vem de uma temporada absolutamente atípica e que requer a nossa necessária observação de tudo que a gente fez e a partir daí a gente promover uma nova temporada em 2020. Então a gente começa a temporada de 2020 com um olhar para trás também, olhando muito o que aconteceu em 2020 para projetar 2021, de forma que o que aconteceu fora de campo e dentro de campo tenha reflexos do futuro do clube, não só no planejamento de curto prazo agora da temporada 2021, como também no triênio da nossa gestão. Especificamente em relação à sua pergunta, Gabriel, eu acho que é uma curiosidade que todo torcedor e toda torcedora tem nesse momento, de entender como vai passar, para onde vai, né, esse departamento de futebol depois das mudanças que nós tanto debatemos ao longo do processo de eleição e depois da eleição. Já foi anunciada a não permanência de Diego Serri, que encerrou as atividades no clube no final de dezembro, e a partir dali a gente já projetou um novo departamento de futebol com dois pilares muito claros, muito bem estabelecidos. Um pilar que diz respeito a um pilar técnico, né, um trabalho que vai ser realizado no sentido de desenvolver a inteligência de futebol do clube, desenvolver a análise de talentos, conhecer os talentos do futebol, promover cada vez mais a observação de jogadores que não estão aqui e da porta para dentro a gente também conseguir um dinamismo muito maior dentro do clube, desde a divisão de base, passando pela transição e pelo futebol profissional. Portanto, esse novo pilar do departamento de futebol, ele vai ser responsável por toda a estratégia de captação de talentos e de aproveitamento dos talentos dentro do clube. E, além disso, toda a relação com comissão técnica, com todos os profissionais do departamento técnico de futebol. Do outro lado, está o pilar que está mais focado na parte gerencial e de relacionamento com o mercado e com outros clubes. Portanto, esse outro pilar, que justamente já tem a presença do profissional Lucas Drubis, que é aqui dentro do clube, ele vai ficar responsável por relacionamento com instituições, relacionamento com outros clubes, relacionamento com o mercado. Em síntese, para que o torcedor quer saber de forma mais direta, haverá um núcleo do futebol propriamente dito, que vai desenvolver a estratégia de captação e de contratação, e o outro núcleo, que é relacionamento com o mercado, que vai fazer todo o vínculo com empresários e com outros clubes. Um determina a política de contratação e o outro vai executar essa política. Basicamente, essa divisão em 2 blocos, ela acaba com a figura, digamos assim, mais central do diretor de futebol que a gente tinha até então, que acumulava essas 2 funções e ficava sobrecarregado. E, portanto, a gente tem já a presença de Lucas Drubis, que vai ficar responsável por todo o relacionamento com o mercado e negociação com empresários. E hoje a gente tem a chegada de Júnior Chávari, que já foi aí um pouco, né, divulgado na imprensa, e a gente confirma essa informação, que vai assumir essa outra função, que é justamente a função de projeto, planejamento do futebol do Bahia dentro das 4 linhas, que envolve não só todo o vínculo com comissões técnicas de base, transição e profissional, mas também reformulação do departamento de análise de desempenho, que vai ter um crescimento muito grande, vai ter uma ampliação muito grande, e toda a política de contratação no que se refere à escolha dos jogadores, a parte técnica e todo o desenvolvimento de contratação, né? Portanto,
a antiga diretoria de futebol agora está dividida entre 2 profissionais, que é Júnior Chávari e Lucas Drubsky. Além disso, a gente faz, a partir de agora, uma reformulação grande do departamento de análise de desempenho, com a chegada também de novos profissionais, e em breve, muito breve, a chegada de um novo coordenador das divisões de base, e assim a gente completa esse novo departamento de futebol, tirando, portanto, aquela figura, digamos assim, mais centralizadora de um diretor de futebol e desmembrando, ampliando todo o processo de decisões de contratação, análise de desempenho, análise de mercado, relacionamento com clubes e relacionamento com o mercado. Pergunta de Thiago Pereira, do Globoesporte.com. Em 2020, o Bahia contratou com o objetivo de mudar o perfil do time, que tinha a ambição de ser mais propositivo. Porém, a equipe não se adaptou e no final do Brasileiro rendeu melhor de forma reativa. Qual o perfil da equipe que você planeja para a temporada de 2021? Eu não diria que a gente no final rendeu apenas de forma reativa, né? A gente conseguiu ser um time mais protegido, mais fechado, mas também quando tem a bola a gente conseguiu colocar a bola no chão e jogar com qualidade, né? Não apenas jogando no contra-ataque em velocidade. Mas eu concordo com a pergunta de Thiago e a gente viu que um dos principais problemas que nós identificamos em 2020 foi uma tentativa de ser um time mais propositivo, mais técnico e perdemos intensidade, perdemos muitos jogadores que tinham capacidade de proteção maior da nossa zaga, que tinham mais o jogo corpo a corpo, o jogo mais intenso, e a gente trocou por um time mais técnico e que no final das contas não deu resultado. Para 2021, o que a gente quer naturalmente é um elenco que consiga um equilíbrio maior, né? Que não seja apenas um elenco reativo, porque a gente acha que também não vai ser o modelo de jogo que o Bahia tem no seu DNA, mas que não seja um time que seja tão desprotegido e seja tão pouco intenso no dia a dia, no corpo a corpo, nas batalhas que a gente tem que enfrentar com times que vêm de maneira muito intensa e tecnicamente superior a nós. A gente precisa, logicamente, de um equilíbrio muito maior. Portanto, eu diria que nem um time que seja só reativo, nem um time que tente ser tão técnico quanto a gente tentou ser em 2020. O caminho para 2021 é um time mais equilibrado, que tenha capacidade de colocar a bola no chão, mas que consiga, por exemplo, ter um sistema defensivo muito mais protegido, muito mais bem cuidado, como a gente conseguiu na reta final do Campeonato Brasileiro. Léo Souza, do BNews. Qual a avaliação hoje que a diretoria de futebol faz do elenco? Estipula a necessidade de contratação de quantos jogadores e para quais setores? Bom, naturalmente, a diretoria de futebol no conceito antigo, ela não existe mais, eu acabei de falar sobre isso, né? Mas agora a gente passa a um grupo um pouco maior, que tem discutido muito já, naturalmente, desde o final do Campeonato Brasileiro, a formação do elenco para 2021. E a gente já vê mudanças. Eu diria que o ano de 2021 talvez seja o ano que a gente tenha mais mudanças em relação ao elenco dos 3 anos anteriores à minha gestão e à gestão de Vitor. Por quê? Porque, naturalmente, a gente não teve em 2020 o alcance dos resultados que a gente projetava. E qualquer medida, qualquer mudança que seja única e exclusivamente na estrutura do departamento de futebol, ela fica uma mudança parcial, ela não completa a mudança que a gente quer fazer. A gente, além de mudar a estrutura do departamento, tem que também mudar elenco. E essa mudança já começou. A gente não teve renovação de nenhum dos atletas que estavam aqui com o contrato vencido, nenhum dos contratos foi renovado. E, além disso, alguns atletas que estão também, é possível que não continuem, mas ainda tem contrato e, por isso, enquanto a gente não consegue resolver a situação contratual de alguns atletas, eles permanecem no clube, mas, naturalmente, são atletas que a gente não está vislumbrando tanto futuro aqui dentro do clube e deve haver ainda mais saídas em relação ao elenco que se reapresentou em 2021. E, naturalmente, a gente também tem que repor as saídas que tivemos, né? A gente precisa, e é óbvio que nós precisamos de um goleiro, nós sofremos com quantidade de goleiros na reta final do Campeonato Brasileiro, precisamos de um goleiro que também nos dê segurança e componha bem, digamos assim, a opção que vai ser dada aos treinadores para a escolha dos goleiros. Precisamos de um zagueiro, isso eu estou falando no curto prazo, para repor a saída de Hernando, já estamos providenciando um zagueiro também. Precisamos de pelo menos 2 volantes para repor as saídas de Gregory e de Ronaldo. E precisamos também de 1 ou 2 jogadores de beirada, porque são setores do time que a gente está visivelmente carente de jogador desde a saída de Elber no final do ano passado. Teve o encerramento do contrato de Fecinha agora. Exatamente. Também. E também isso mostra que a gente precisa, então, em síntese, no curto prazo, um goleiro, um zagueiro, 2 volantes e 1 ou 2 jogadores de lado. Pode chegar mais um volante, um terceiro volante, sim, porque lembrando, a gente terminou o ano, a forma que o time encaixou foi jogando com 3 volantes, então talvez a gente precise não 2, mas 3 aí para dar mais opções ao treinador. E outras mudanças só vão acontecer
Outras contratações só vão acontecer quando alguns dos que estão aqui saírem ou perto do Campeonato Brasileiro, quando a gente identificar o aproveitamento de alguns atletas do time de transição, a situação financeira do clube, como é que vai reagir até lá, e também a necessidade a partir dos jogos que a gente tiver na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. Pegando até o gancho da situação financeira, Marcelo Muniz do Galácticos Online pergunta: após uma temporada atípica, sem a presença da torcida nos estádios e consequentemente a perda de muitos sócios torcedores, como o clube pensa em reconquistar os antigos e também prospectar novos sócios? Aí eu vou aproveitar naturalmente essa pergunta do sócio para dizer que o Bahia traçou um orçamento para 2021, que é um orçamento que reflete a dificuldade, o déficit orçamentário vindo de 2020, da pandemia. Lembrando que a gente arrecadou cerca de 60 milhões a menos do que estava projetado. Dos clubes de faturamento médio do Brasil, o Bahia certamente foi um dos que mais sentiu. Por que isso? Porque grande parte do nosso faturamento era alocado na torcida, na presença da torcida no estádio e no sócio acesso garantido. Lembrando aqui que a gente chegou a bater 34 mil acessos garantidos antes da pandemia, 34 mil. E nós desenvolvemos o orçamento de 2020 lastreado nesse número. E acontece que mesmo tendo ainda uma permanência muito grande de sócios que entenderam a necessidade de permanecer associados ao clube, mesmo não tendo jogo, a gente teve uma perda significativa e somado isso, a queda do próprio mercado, o mercado comprador de atletas, a redução de faturamento em bilheteria, e a gente teve um déficit orçamentário em 2020 que a gente vai carregar para 2021. Portanto, a situação financeira do clube em 2021 é muitíssimo delicada e isso vai impactar a formação de elenco, não tem a menor dúvida. Vocês não vão ver o Bahia se movimentando no mercado para fazer grandes investimentos, para pagar salários de 300, 400 mil reais, para comprar jogador. Nós não vamos fazer isso em 2021, o que requer de nós mais competência e habilidade para identificar jogadores um pouco abaixo do que a gente vinha investindo, mas com capacidade, com condição técnica e de cabeça, né, e de barriga vazia para justamente querer fazer uma nova história dentro do clube. Eu digo sempre que em cada dificuldade a gente tem oportunidade. Então, quando a gente tem essa dificuldade de não poder ir para o mercado para fazer grandes investimentos, a gente, por outro lado, tem que demonstrar competência e habilidade e quem sabe estão aí oportunidades para encontrar jogadores mais jovens, com mais intensidade, com mais vontade de vencer e que venham justamente na realidade financeira do clube em 2021, que é uma realidade muitíssimo difícil, muitíssimo delicada. E se a gente já tinha muita coerência e cuidado na hora de fazer investimentos, evitando colocar investimentos muito altos no clube, em 2021 isso vai ser ainda mais intenso, portanto o torcedor não vai ver um movimento nosso no sentido de adquirir jogador ou de trazer jogadores com salários muito altos. Agora a pergunta de Marinho Júnior da Rádio Metrópole. Alguns atletas deixaram o clube após o término dos contratos. Existe a possibilidade de mais saídas na equipe? Acho que o presidente já falou a respeito, né? Existe sim essa possibilidade. À medida em que essas negociações forem acontecendo, nós vamos fazer as reposições necessárias. Jailson Baraúna da Rádio Excelsior. Quais as medidas estão no planejamento para que o clube tenha um elenco competitivo e vencedor, já que teremos mais uma vez 5 competições para serem disputadas e em linhas gerais fomos mal no ano anterior e sempre que chegamos nas fases decisivas não tivemos competência para seguir adiante? Olha, Baraúna, eu acho que a sua pergunta no todo já foi um pouco respondida, mas eu vou sistematizar uma resposta, né? A primeira atitude é a mudança na estrutura do departamento de futebol. A gente já deu um passo importante agora, chegando 2 profissionais, um que vai cuidar justamente da gestão técnica do elenco, né? É o gerente de futebol Júnior Chávere e o executivo de futebol Lucas Drubes, que vai cuidar do relacionamento com o mercado. A partir daí, reformulação do DAD, ampliação do DAD e um novo coordenador de divisão de base. Isso vai nos dar um dinamismo maior, uma capacidade analítica maior para que a gente erre menos. Então, essa mudança na estrutura de futebol foi o primeiro passo. O segundo é perfil de contratação, perfil de elenco. A gente viu que em 2020 a gente trouxe jogadores um pouco mais caros, com capacidade técnica que foi analisada e foi aprovada, mas que na prática não conseguiram mostrar, em muitos casos, essa capacidade técnica ou fazer dessa capacidade técnica uma diferença competitiva dentro de campo. O que a gente vai buscar naturalmente é um elenco com perfil mais intenso, mais competitivo, mais jovem e menos, digamos assim, estruturado em jogadores tarimbados ou jogadores que estejam com um preço acima do que a gente pode pagar em 2021. Então, esse é o movimento que a gente pretende fazer. Agora, naturalmente, a gente não concorda e não concordará jamais dizer que o elenco tem um perfil único, só de jovens
ou só de técnicos, ou só de jogadores com marcação forte. A gente sabe que um elenco bom e competitivo é um elenco que mescla perfis absolutamente diferentes de jogadores que conjuntamente trazem um perfil de jogo, né? Manuel Petitinha, da Rádio Transamérica, também uma pergunta que você acabou de responder. A última temporada foram contratações conhecidas no mercado. Esse ano muda a estratégia, tipo Atlético Paranaense. E aí ele completa. E qual será o destino de Cleison? Sobre o Atlético Paranaense, eu assim, não concordo muito com o exemplo, Petitinga, porque o Atlético contratou jogadores, por exemplo, como Carlos Eduardo, né, como Marquinhos Gabriel, né, jogadores que já eram conhecidos no mercado, né, e outros menos conhecidos. A nossa estratégia para 2021 é naturalmente jogadores que tenham um preço mais acessível para a realidade financeira que nós estamos enfrentando em 2021, que é muito difícil e ainda vai se prolongar por muito tempo. Portanto, a responsabilidade financeira e o cuidado na restrição orçamentária de 2021 vai passar o ano todo, vai permear o ano todo, vai permear todas as nossas decisões. E, naturalmente, precisando de jogadores mais baratos, a gente vai encarar esse desafio buscando jogadores menos conhecidos e que tragam dentro de campo o retorno técnico que, às vezes, jogadores mais caros não trazem. Em relação a Cleison, a gente vem conversando com o atleta e com o próprio empresário sobre a possibilidade de uma recolocação dele junto a outras equipes. É uma conversa muito franca, muito aberta e diante dessa conversa nós entendemos que nesse primeiro momento não havia necessidade do atleta se apresentar e a gente segue conversando aí com o mercado para buscar uma colocação para ele e em breve a gente espera ter um desfecho em relação a essa situação. Quer dizer que tem equipes interessadas, né? Naturalmente, Cleison é um jogador que fez boas temporadas em 2019 e 2018. Infelizmente, em 2020 ele não conseguiu fazer uma temporada dentro da nossa expectativa, mas é um jogador que tem valor, tem reconhecimento do mercado, tem conversas e em breve a gente deve ter aí uma negociação que dê digamos assim, uma sequência à carreira dele, o que é bom, e uma sequência também para o clube. Pergunta de Jefferson Domingos, do Jornal Massa. Atualmente chama a atenção da torcida o número de reforços para a equipe de transição, enquanto a diretoria trabalha com mais parcimônia a questão das contratações para o time principal. Gostaria que você falasse um pouco da política de contratação para os dois times. Bom, na verdade, a gente precisa distinguir os momentos da formação do elenco do time de transição e da formação do elenco do time principal. Nós tínhamos uma equipe de transição até o início da pandemia, no ano 2020, e esse projeto precisou ser interrompido por conta da paralisação das atividades do clube. Isso fez com que a gente desestruturasse a equipe de transição. Então, quando nós decidimos remontar a equipe de transição, logicamente que a gente precisava ir ao mercado de maneira mais agressiva, porque a gente estava formando uma nova equipe. Aproveitamos um número importante de atletas da base, porque isso faz parte do nosso projeto, mas também tivemos que ir ao mercado para fazer contratações e formar essa equipe. Então essa equipe já vinha trabalhando há algum tempo e a equipe que está disputando o Campeonato Baiano, disputou também uma partida da Copa Nordeste. O Campeonato Brasileiro, por conta da pandemia, teve um calendário absolutamente atípico. Nós tivemos uma interrupção mínima entre o final do Campeonato Brasileiro e o início da temporada de 2021. Isso fez com que a gente tivesse que primeiro entender qual seria a condição do clube em relação à temporada de 2021 e, consequentemente, a partir da definição da nossa condição para a temporada de 2021, iniciar o processo de reformulação da equipe, fazendo as reposições a partir dos contratos que estavam se encerrando, dos atletas que deixaram o clube. Nesse primeiro momento foram 7 atletas, entre Gregory, que foi negociado, e atletas que tiveram seus contratos encerrados. E a gente trabalha agora para fazer essas reposições e, como o presidente falou, a partir de outras negociações que possam acontecer, também fazer mais contratações. Então, nesse primeiro momento, diante desse curto período que teve entre o encerramento da temporada 2020 e o início da temporada 2021, as nossas movimentações estão acontecendo justamente para fazer essas reposições. Aqui o presidente já mencionou as prioridades, para que a gente possa iniciar essa temporada 2021 com bastante força e, num segundo momento, verificada a condição desses atletas que já chegaram, também analisando os atletas, o desempenho dos atletas da equipe de transição, a gente possa iniciar um segundo bloco de contratações. Reginaldo Lima, justamente, ele perguntou sobre isso. Quando o Bahia vai começar a contratar reforços para o time que vai disputar as principais competições do ano? Já estamos no mercado com bastante intensidade, trabalhando diariamente nisso.
A gente deve ter anúncios em breve, não damos prazos aqui porque isso gera naturalmente uma ansiedade no torcedor, mas é um trabalho muito intenso para que a gente possa suprir essas necessidades o mais rápido possível e em breve a gente vai estar assim iniciando os primeiros anúncios. E aqui só, Vitor, falar um complemento assim, nessa época o torcedor vai ver muita especulação, né? Primeiro que tem gente que tenta adivinhar contratações e segundo que tem empresários no mercado que usam as especulações para valorizar os seus atletas. Então, às vezes, eu vejo com muita frequência, assim, né? Bahia está interessado no lateral direito tal, no zagueiro tal, né? Saibam que 90% das vezes, isso é o empresário plantando notícia, porque no time, ele está negociando com outro time e coloca o Bahia como uma ameaça para o outro time pagar mais pelo atleta dele. Isso é muito comum, né? Naturalmente, a gente não comenta processos de negociação de atletas, mas pode ter certeza que o nível de especulação é alto nesse período e temos naturalmente, aqui eu queria falar também para o torcedor, a gente tem uma temporada de negociação absolutamente atípica, né? Porque vejam que no ano normal a gente tem cerca de 30 dias entre o último jogo e a reapresentação para caminhar nas negociações. Dessa vez a gente tem um tempo muito mais curto. Justamente por isso a gente está desdobrando nesse primeiro momento, a necessidade de reposição das peças que nós perdemos, para que o treinador tenha mais opções para fazer suas escolhas. Portanto, eu já falei aqui, um goleiro, um zagueiro, pelo menos 2 volantes e 1 ou 2 jogadores de lado, de beirada. Essas são as nossas prioridades nesse primeiro momento. E no segundo momento, a depender da evolução financeira do clube, do aproveitamento dos jovens do time de transição, e também do rendimento das peças dentro de campo do time principal, a gente parte lá já no Campeonato Brasileiro para os complementos de negociação, aí naturalmente já dependendo dessas circunstâncias que a gente viu. Pergunta de Douglas Santana do scbahia.com, você já falou um pouco sobre isso, que ele pede para a sua avaliação sobre a mais nova figura do futebol, o Júnior Chávari, e quais os próximos passos para a reformulação no setor. Olha, eu acho que a gente traz aí, e aí explicar um pouco ao torcedor a composição dessa nova diretoria de futebol novamente. Chávari, um profissional muito tarimbado no mercado, com passagens pelo departamento de base do São Paulo, do Grêmio e do Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, nessa reta final da carreira dele, assim, da última passagem da carreira dele, que foi no Atlético Mineiro, ele saiu um pouco da gestão exclusiva da base e já alcançou algumas funções no departamento de futebol profissional. E por que Júnior Chávari? Primeiro pela experiência dele, né, para balancear um pouco a juventude de Lucas, né? Lucas um cara jovem, promissor e vai crescer muito no mercado. Nós buscamos de propósito um profissional mais jovem, um profissional mais experiente. A gente acha que tem um equilíbrio grande ali nessa dupla. Segundo, porque a gente buscava um gerente de futebol que fosse do futebol profissional, mas tivesse uma cabeça de base, porque a gente acredita que no próximo triênio a gente vai ter que usar a experiência desse profissional para reformular nossa base junto com o coordenador de base que ainda vem e também que a composição do elenco profissional seja prioritariamente feita por jogadores mais jovens. Então a gente entende que a escolha de um profissional como o Júnior Chávari, que tem uma experiência, o berço dele no futebol foi a divisão de base, vai fortalecer esse vínculo da base com o futebol profissional. Portanto, a escolha foi propositalmente de alguém que se origina nas divisões de base e que até outro dia trabalhava nas bases de São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, mas ele vem agora para uma nova experiência de futebol profissional, de time profissional, que ele já vinha absorvendo um pouco isso no Atlético Mineiro e carregando toda a sua experiência da divisão de base. Portanto, essa dupla foi formada com esse conceito, um profissional mais experiente, Júnior Chávari, um mais jovem como Lucas Drubsky, um profissional que vai cuidar da formação de elenco e outro que vai cuidar da relação com o mercado e com os outros clubes. E dentro desse equilíbrio a gente encontra 2 profissionais que gostam de trabalhar com jogadores jovens e que têm experiência muito marcada na divisão de base, no caso mais Chávari naturalmente. A pergunta de Nilson Luiz, Tapão FM, foge um pouco do tema. Por que houve a demissão do médico Dr. Daniel Araújo após 24 anos de clube? Houve algum desgaste com o profissional? Não, a gente está passando por um processo de reformulação muito grande. Alguns profissionais do clube vão deixar ou já deixaram o clube, é natural isso, né? A gente entende que cada um passa pelo seu ciclo dentro do Bahia e haverá outras reformulações sim agora na sequência, com algumas mudanças que ainda vão acontecer em diversos setores, né? Essas mudanças a gente tinha 2 caminhos, ou a gente começava a temporada fazendo mudanças de vez, bruscas, que seriam muito boas, entre aspas, para dar sinais de uma nova temporada e de mudanças dentro do departamento de futebol do clube, mas por outro lado ela tem uma solução de continuidade e ela faz com que o clube perca processos e continuidades em diversos setores.
ou o plano B, que é o que nós escolhemos, fazer mudanças gradativas ao longo dos próximos 30 a 60 dias. Então vai ser natural alguma mudança em determinado setor do clube, porque a mudança que a gente tanto falou em 2020 não pode sintetizar só com a chegada de Drubsky e de Chávarri. A mudança é maior do que essa. Presidente, encerradas as perguntas da imprensa, algumas perguntas que surgiram na programação do Sócio Digital, que ficaram um pouco sem resposta, está começando sobre uma especulação que teve essa semana sobre o goleiro Jean, que tem passagem pelo Sport Clube Bahia. Você poderia responder algo sobre isso? Olha, Rafa, eu acabei de dizer que a gente não comenta a contratação, né? Então eu não vou comentar nenhuma negociação específica, se tem ou se não tem com o Jean, com o João, com Maria, né? Mas naturalmente, aproveitando sua pergunta, eu devo dizer que Jean, na verdade, tem uma história dentro do clube, né? Tem uma história de formação de base, se revelou aqui dentro, tem um carinho grande pelo Bahia, e tem uma marca muito forte recente, foi o comentário quando vazou essa notícia da agressão forte que ele teve com a esposa, contra a esposa, um fato que vai marcar a carreira dele a vida inteira. Agora, naturalmente, eu acho que cada um tem que responder pelos seus atos e eu não serei jamais o julgador de ninguém, né? Eu não sou daqueles que acham que se alguém errou em determinado momento, esse erro ele tem que carregar para a vida toda e não pode mais trabalhar, não pode mais desenvolver sua profissão. Eu sou absolutamente contra o entendimento de que o ser humano, por mais grave que o erro que ele tenha cometido, ele tem que levar isso como pena para a vida inteira, né? Eu não acredito nessa forma de ressocialização e de recuperação de pessoas. Outra pergunta que surgiu bastante foi em relação à comissão técnica de Dado Cavalcante, Pedro Gama. Eles permanecem no comando técnico da equipe normalmente? Sim, Dado e Pedro permanecem. Eu acho que a gente está tomando uma decisão coerente com o que a gente sempre tomou. Dado e Pedro assumiram o clube num momento muito difícil, assumiram o time num momento muito difícil, e a gente entendeu que eles atenderam ao que estava dentro da expectativa, com todas as circunstâncias da dificuldade que nós tínhamos, de um elenco que a gente perdeu muitas vezes atleta por lesão, por Covid ou por fim de contrato, como no caso de Elber, e Dado e Pedro conseguiram mobilizar o elenco no momento difícil, trazer uma estratégia tática e técnica dentro de campo que correspondeu, e a gente terminou o campeonato em ascensão. Então, dentro da razoabilidade, da lógica que a gente sempre pregou, que é continuidade do trabalho, Dado e Pedro foram convidados a continuar no clube e seguirão assim como treinador e auxiliar técnico do Bahia nessa temporada 2021. Outro questionamento que surgiu muito na hashtag Sócio Digital é relacionado ao time feminino, que subiu esse ano para a elite do futebol brasileiro. Como é que está o planejamento, a remontagem do grupo? O planejamento está acontecendo, já está avançado, na verdade. Nós já trouxemos algumas atletas para fazer a reposição daquelas atletas que deixaram. Há um entendimento que deixaram a equipe, né? Há um entendimento da necessidade de elevar o nível. Afinal, a gente passou a primeira divisão, a Série A1, que é muito mais competitiva. Uma novidade que a gente já traz aqui para a torcida é que nós estamos iniciando o processo de profissionalização dessas atletas. Elas que tinham até este momento contratos amadores com o clube, passam a ter agora contratos profissionais. É um avanço, um reconhecimento à modalidade, um reconhecimento ao trabalho das meninas e um mérito delas, uma conquista delas, uma coisa importante que o clube está fazendo para valorizar a modalidade de futebol feminino. Então esse planejamento está em curso. Nós estamos aí ainda fechando mais algumas contratações. Em breve a gente vai apresentar todo o elenco do nosso time feminino, mas tenho certeza que a gente vai ganhar em competitividade, a gente vai ter uma equipe forte para disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Mais uma sobre Índio Ramírez, um atleta que chegou, agradou muito a torcida, está no momento lesionado, existe contrato, mas qual é o panorama atual da situação envolvendo Índio Ramírez e o Sport Clube Bahia? Bom, na verdade, a cirurgia dele foi muito bem sucedida, né? É um jogador que caiu nas graças da torcida, agrada muito a comissão técnica e a gente entende também como um investimento importante. Lembrando ao torcedor, a gente tem até o final do ano para exercer a opção de compra de 50% dos direitos econômicos e o direito federativo de Índio Ramírez, portanto temos tempo para exercer essa opção de compra. A perspectiva dele ainda de volta e de jogar o segundo semestre é muito grande. Eu acho que é um jogador que vai nos ajudar e naturalmente a gente conseguindo exercer essa opção de compra no final do ano, vamos montar a estratégia para isso, para que ele fique aqui conosco por mais tempo. E a última aqui, que foi algo que existiu muito também na hashtag Sócio Digital, mas voltado a um balanço da temporada 2020, não só no que se refere a dentro do campo, utilizando a palavra da moda, qual a autocrítica que vocês fazem relacionada
a temporada de 2020? Essa última pergunta que mais surgiu desde o final da temporada na hashtag Sócio Digital. Olha, eu acho que a gente já falou disso algumas vezes, né? E é bom falar no começo do novo ano, né? O ano de 2021 começou essa semana para nós, até o final da semana era o ano de 2020, um ano muitíssimo difícil, um ano que eu classifico assim como uma sucessão de problemas que aconteceram todos ao mesmo tempo, né? A gente teve problemas em 2020 que a gente já tinha tido em outras temporadas, mas nunca eles aconteceram de forma tão forte e ao mesmo tempo. Desde problemas estruturais, né, como eu falei aqui, da concepção da diretoria de futebol, muito centrada numa única figura que era Diego Serri, que tentava acertar e acertou muitas vezes, mas também que o excesso de trabalho e a centralização fizeram com que o índice de erro fosse maior em 2020 do que em outros anos. Além disso, as circunstâncias da própria pandemia, né, aquele tempo todo parado, o retorno com dificuldade física muito grande, o time com pouca competitividade ali depois da pandemia, inclusive fisicamente, a gente enfrentou problemas muito grandes. Atletas que a gente contratou e que na época foram avaliados pela torcida e pela imprensa como um todo, como atletas com capacidade técnica para colocar o clube no mínimo no meio de tabela, né? Eu me lembro aqui de uma previsão do Globoesporte.com antes do campeonato começar, que colocava o Bahia em 9º lugar no campeonato. Essa era a previsão do Globo Esporte e acho que todo mundo concorda que a gente tinha, no momento das contratações e dos anúncios, uma expectativa muito maior do que acabou acontecendo. Isso não quer dizer que não tenha erro da nossa parte, erro de avaliação, erro de contratação, mas eu entendo que toda essa soma de fatores que aconteceram em 2020, também com Covid, com lesões, com a vinda de um treinador que a gente tentou corrigir o rumo, né, quando a gente teve a demissão, o desligamento de Roger Machado. Acho que também grande parte da torcida concorda que o entendimento ali da vinda de Mano Menezes era uma correção correta de rumo, né? Eu me lembro muito no dia do anúncio de Mano Menezes, havia um entendimento geral de que a gente estava indo para um rumo errado, mas que depois a gente conseguiu corrigir com essa vinda de Mano Menezes, e que depois também se mostrou ineficaz, né, por circunstâncias diversas. Então, assim, aconteceu em 2020 tudo que a gente não conseguiu prever e, ao mesmo tempo, de uma forma muito intensa. O que nós temos que trabalhar com isso é tentar ter mais previsibilidade para 2021, não exclusivamente na montagem do elenco. As circunstâncias de 2020 não foram circunstâncias apenas focadas na montagem equivocada de elenco. Foram uma série de fatores que, pela própria paralisação de 4 meses, pelas dificuldades financeiras que se impuseram pela pandemia e uma série de outras coisas, a gente teve uma temporada das mais difíceis dos 3 anos que nós tivemos à frente do clube, mas naturalmente a gente saiu na reta final com a superação, com a demonstração de que o clube tem um projeto forte e que vai conseguir cada vez mais se fortalecer, inclusive nos momentos difíceis, né? A união muito grande do elenco, o abraço que a comissão técnica e os funcionários deram em todo esse elenco, o apoio de uma parte representativa da torcida que mesmo nos momentos mais difíceis disse que acreditava. E aqui eu vou fazer uma referência especial, me permita, a torcida Bamor, né? que muita gente fala assim, porque a Bamor deixou de cobrar, a Bamor deixou de fazer as cobranças que devia. E aqui eu vou dizer, eu fui muito cobrado pela Bamor o tempo todo, né? De forma muito dura, de forma até, às vezes, na minha visão, um pouco além do tom, partindo em determinados momentos até para uma agressividade, mas eu entendo, eu não estou reclamando, eu só estou fazendo uma pontuação. Mas no momento que a gente considera hoje internamente dentro do clube como uma virada de jogo, foi uma conversa que nós fizemos dentro do CT Evaristo Macedo, entre os jogadores e a torcida, uma conversa muito dura, de uma cobrança muito forte, mas ao mesmo tempo foi uma conversa e uma mensagem de que a torcida acreditava na capacidade de recuperação do clube. Acreditava que tinha jogadores ali que se dedicavam ao clube, que tinham orgulho de vestir a camisa e que eles eram sim capazes de fazer aquela transformação. Então naquele momento todos do clube sentiram que era o momento da virada. E foi a partir dali que a gente conseguiu realmente fazer uma virada. Então, para mim, o agradecimento a Bamor, que simboliza, na verdade, toda a torcida do Bahia, mas aqueles torcedores que acreditavam que o trabalho estava passando por uma crise muito grande, passando por uma
uma desconfiança muito grande, mas que o trabalho também tinha a capacidade de se renovar e de se reerguer, e foi isso que a gente mostrou na temporada. Agora, naturalmente, ninguém quer passar por isso de novo, e, portanto, a gente vai fazer todas as autocríticas, como estamos fazendo, e nos cobrando muito mais eficiência e competência no planejamento de 2021. E já trabalhando para corrigir os erros e para fazer com que a gente consiga agir de maneira mais eficiente, né, mais assertiva. Essa reformulação do Departamento de Futebol, com a chegada de mais pessoas no processo decisório do núcleo de futebol, já é uma primeira demonstração de que esses erros foram reconhecidos e que o rumo vai ser corrigido. E uma coisa boa disso tudo é que o tamanho da crise que a gente sofreu em 2020, a intensidade com que ela aconteceu, é fruto justamente da expectativa que a torcida tem no crescimento do clube. Como esse crescimento não se mostrou em 2020, a crise aconteceu. Mas só reclama quem ama e só reclama quem tem expectativa, né? A torcida corretamente entendia que a gente podia muito mais do que estava trazendo e por isso nos cobrou. E aí é justamente o que a gente tenta interpretar, que é a confiança no tamanho que o clube alcançou nos últimos anos. Essa mesma força e esse mesmo tamanho que a gente alcançou e que vivemos na crise de 2020 vai ser o tamanho que vai nos ajudar a fazer uma temporada de 2021 mais forte, mais consistente, mais responsável, mais cuidadosa. Agora, ano muito difícil, ano de dificuldade financeira enorme, ano de dificuldade no mercado também muito grande, ano sem intervalo de férias, sem intertemporada, sem nada disso. Portanto, vai ser um 2020 muito desafiador, mas que a gente está fortalecido e vai de cabeça erguida, com a força e com o apoio de todos aqueles que amam o clube, e a gente vai conseguir fazer uma temporada melhor em 2021. É importante que o torcedor compreenda esse momento de dificuldade, principalmente agora em que se espera a chegada de contratações. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça, mas é fundamental que o torcedor entenda o que o ano de 2020 e essa crise causada pela pandemia deixou para o clube e que é necessário cuidar e administrar para que a gente consiga, nos próximos anos, minimizar os efeitos desse momento tão peculiar pelo qual a gente está passando. Portanto, pés no chão, mas o desejo e a força de uma boa temporada em 2021. Pronto, presidente. Pronto, beleza? Vitor. Obrigado. Fechamos. Valeu, boa noite.